Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio, aqui quem vos fala. Vamos trazer hoje o resumo da primeira lição do quarto trimestre 2025. A nossa revista, ela traz como título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Paulo vai falar isso lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, quando chegaremos à estatura de varão perfeito. Então vamos estudar sobre o que a Bíblia ensina, né? O homem, ele é um ser, ele é tricotômico, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Então vamos aprofundar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, relembrar sobre, estudar um pouco mais, né? Sobre a natureza humana. 3 lições, onde vem abordar o homem como um ser completo, né? A completude do homem, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. A Bíblia, ela é extraordinária. A palavra de Deus, ela tem resposta para as inquietações do homem, tá? A nossa primeira lição, ela traz como título o homem, corpo, alma e espírito. Lembrando que essa revista, ela é comentada pelo pastor Silas Queiroz. O pastor Silas Queiroz, ele tem uma vasta experiência, né, na área teológica. Ele é bacharel em teologia, ele tem formação em direito, né, especialista em direito público. Ele é pastor também ali no município de Ji-Paraná, em Rondônia. Então, 3 lições, onde vamos estudar um pouquinho mais sobre a antropologia bíblica. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o homem, sobre suas inquietações, principalmente neste século, onde o avanço da tecnologia, né, da comunicação, a informação acelerada tem trazido tantas inquietações para o homem, né? Então é bom a gente parar, refletir um pouquinho e entender, irmãos, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Este fôlego, né, este ar que respiramos, este fôlego, esse espírito, foi o Senhor que soprou no homem, no primeiro homem. O dia que Deus chama de volta, voltamos para o pó, voltamos para a terra, conforme dela fomos tirados. Então, a primeira lição traz como título homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo está carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Então, uma vez mais, né, pontuando, vamos nos aprofundar, relembrar um pouquinho mais sobre a compreensão bíblica da natureza humana, né? Sua relação, nossa relação com Deus, nosso Criador, na prática. Os objetivos desta nossa primeira lição nos levar a entender que o ser humano ele é formado por corpo, alma e espírito, um ser tricotômico. Compreender, né, a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que alma e espírito, né, ambos compõem ali a parte imaterial do homem.
E também, irmãos, nos conscientizarmos sobre a importância da harmonia entre o corpo, a alma e o espírito, destacando também que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. Estamos falando de completude, teleios. O homem, ele é um ser completo, tá? Conforme a Bíblia nos ensina, e em toda a Bíblia, nós vamos entender que Deus, começando ali no Gênesis, propriamente dito, né, Deus criou o homem de forma especial, diferentemente dos animais, tá? Deus criou o homem com um propósito especial, para a sua glória, para se relacionar com ele. A gente vai ver isso aqui no nosso texto bíblico, que é o capítulo 1 do livro de Gênesis, tá? Então, diferentemente da criação dos animais, Deus disse que a terra produza os animais conforme a sua espécie, a água produz os peixes, os animais marinhos, conforme a sua espécie. Com o homem foi diferente. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidos, disse, façamos. Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem é resultado de uma ação divina, né, pessoal e plural. Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, formou o homem. Então, nossa formação, ela é constituída do pó da terra, né, do sopro de Deus no nariz do homem, de Adão, tornando alma vivente. Então é sobre essa temática que nós vamos estudar ao longo desse trimestre. O texto bíblico, capítulo 1 do livro de Gênesis, versículos 26 ao 28 e capítulo 2, versículos dos 7, 18, 21, 22 e 23. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora e esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Então, desde o início, a gente já entende, já compreende, já aprendemos que o homem não é obra da evolução, como ensinam os evolucionistas, né, os naturalistas. O homem, ele foi criado conforme imagem e semelhança moral, né, de Deus. Então, a Bíblia nos ensina de onde viemos, são as perguntas, né, as inquietações que o homem vive, tem, né, as diversas crises existenciais, perguntas que
nos inquietam. Por que passamos por isso? De onde viemos? O que aconteceu? Por que o mundo vive desta forma? A Bíblia tem resposta para as inquietações do homem. O primeiro ponto dessa nossa primeira lição é a tricotomia humana, né? A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura. A gente vê desde o apóstolo Paulo falando, conforme a gente leu aqui no nosso texto, no nosso texto áureo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, aqui está falando de tricotomia, né, seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vê Paulo mencionando claramente 3 aspectos distintos do ser humano. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, se a palavra de Deus ela é tão letal, tão objetiva, tão específica, que ela divide, ela vai no cerne, na origem do problema, onde necessita ser curado, onde está ali a doença, a enfermidade, né? A palavra de Deus, ela vai no cerne do problema. Então, se ela vai a ponto de dividir a alma do espírito, está dizendo aqui que tem alma e tem espírito, e tem o corpo, né? Onde reside a alma e o espírito. Então, a Bíblia nos ensina que o homem, ele não é dicotômico, como ensina algumas correntes, né, filosóficas, teológicas. A Bíblia, o homem, ele é tricotômico, tá? Então, irmãos, o primeiro ponto da nossa lição fala sobre a tricotomia humana, doutrina e teologia, a tríplice natureza do homem, e vai falar também sobre o estado físico e o espiritual. Então, a doutrina do homem, ela está fundamentada em toda a Bíblia, né? Do Gênesis ao Apocalipse. A doutrina do homem, a antropologia, né? A doutrina teológica que estuda isso, a antropologia bíblica, tá? Demonstra que o homem foi criado e como ele foi criado e por quem ele foi criado e com qual propósito ou quais propósitos Deus criou o homem. Então, como a teologia, né, sistemática, a doutrina que desmistifica, né, que estuda o homem, é conhecida como antropologia bíblica. Vai estudar o homem desde a sua origem, né, sua constituição, sua existência, considerando o período antes da queda. Então, estuda o homem desde a sua origem, conforme a Bíblia nos ensina, sobre o pecado original, as consequências do pecado e o plano redentor do Senhor para resgatar o homem. Então, vale muito a pena estudar essa disciplina, né? É uma ramificação da teologia sistêmica que estuda o homem, a sua origem, a questão do pecado e as consequências desse pecado, o plano redentor de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, para trazer o homem de volta àquele estado original que Adão tinha antes do pecado. Então, isso nos ajuda, irmãos, a responder essas intrigantes perguntas, né? Que fazemos? Não tenha este que não faça, mais cedo ou mais tarde. Algumas perguntas, né? Algumas, quando estamos passando por momentos de crise, de inconsistência, somos frágeis, somos falhos. E às vezes nos questionamos, meu Deus, por que tudo isto? Por que passamos por tudo isso? Por que é necessário tudo isto?
né? Quem é o homem? De onde o homem veio? Para onde o homem vai? Então, são perguntas, irmãos, que fazemos, o homem faz. Mesmo aqueles que aderem ao evolucionismo, ao materialismo, né, que rechaça a ideia de um mundo espiritual, de um mundo físico. Mas essas perguntas inquietam a humanidade, né? Por que tudo isso? Então a Bíblia, ela nos ensina e nos dá respostas para as inquietações do homem, tá? Então a teologia ela utiliza esse termo, tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Três, para tratar, né, da constituição do ser humano, né? Corpo, a alma e o espírito. A Bíblia ela nos ensina que Deus é trino, né? Composto, ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, né? Logo, Deus trino forma o homem tricotômico. A matéria, o corpo, a parte física é formada ali do pó da terra, do barro, da argila. Deus sopra no nariz daquele boneco de barro o seu espírito e este se torna um ser vivente, uma alma vivente. Jesus, nosso Senhor, quando ele se fez homem, né, veio à terra, encarnou, Jesus recebeu um corpo físico, uma alma e um espírito, tá? Corpo físico, alma e espírito. Então, o próprio Jesus, o Filho de Deus, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essas três constituições. A gente vê isso lá em Lucas, capítulo 24, 49. João, capítulo 12, versículo 27, a nossa revista que traz essas referências. Lucas 23, 46, mostrando que Jesus ele tinha corpo, tinha alma, tinha espírito, tá? Gênesis capítulo 2, que a gente leu aqui, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem foi formado da terra. E soprou em seus narizes o fôlego de vida, ou o espírito. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Esse é o processo de criação, né? Processo formativo do homem, né? Deus, o Criador. Deus é espírito. Jesus, João capítulo 4, versículo 24, o evangelho escrito por João, Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus diz que Deus é espírito, tá? Então, Deus é espírito. É o Senhor, nosso Criador, ele é espírito. Entende? O processo formativo do homem pelo Criador foi constituído de uma combinação única, que é o elemento físico, o pó da terra, com o elemento espiritual, que é o sopro divino, né? Deus nos dando o seu espírito, tornando um homem um ser vivente diferente de todos os animais. Os animais, Deus disse, produz a terra, os animais produz a água, os peixes, né? Os anjos são só espírito. Os anjos não têm carne, né? São apenas espírito. Os animais possuem a parte material, mas não tem a parte material, que é a alma e o espírito. A gente vai ver lá, por exemplo, em Levítico, capítulo 17, a partir do versículo 12, Deus orientando os hebreus a não comer o sangue,
dos animais. Por quê? Porque a vida dos animais está no sangue. Entende? Está lá em Levítico. Então, os animais, diferentemente do homem, eles não têm espírito e eles não têm alma. A vida deles reside no sangue. Mas nós não. Nós somos formados, criados, na verdade, criados nas mãos, pelas mãos, as mãos, estamos falando, né? Essa palavra na teologia é chamada de antropoformismo, né? Que é dar formas humanas a Deus. Quando falamos a mão de Deus, né? Os pés de Deus, a boca de Deus, os olhos de Deus, estamos usando um termo teológico, antropoformismo, que é atribuir formas, características, né, humanas, formas humanas a Deus, porque Deus é Espírito, tá? Então, para nós entendermos um pouco mais sobre o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia foi escrita, né, por homens, inspirada pelo Espírito de Deus, uma forma que compreendamos aquilo que Deus está nos ensinando. Então, a Bíblia afirma claramente que a raça humana, né, foi decisão especial de Deus, foi criada à imagem e semelhança de Deus, tá? Conforme a gente leu aqui no nosso texto bíblico. Significa que Adão e Eva não eram produtos da evolução humana, como ensinam aí os evolucionistas. O fato de terem sido criados à semelhança de Deus, do Criador, quer dizer, significa que eles eram capazes de responder a Deus e ter um relacionamento pessoal ali com o Criador, conforme a Bíblia nos ensina aqui em Gênesis. Deus vinha conversar com o casal, né? Final da tarde, Deus vinha conversar. Então, Deus tinha um relacionamento. O pecado é que fez essa separação. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. Então, todo pecado, e nessa antropologia bíblica aqui, nos ensina também sobre esta origem do pecado e as consequências dela, né? Então, o pecado, ela quebra, ela separa o homem de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. O pecado, ela é uma afronta a Deus, porque Deus é santo. Então, quando o homem pecou, desobedeceu, esta aliança, esta comunhão foi quebrada. Deus não deu as costas para o homem, entende? De forma alguma. Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 15, está Deus falando que da semente da mulher nasceria aquele, o Senhor Jesus, né, que encarnaria para botar fim no plano do inimigo, né? Mas o pecado quebrou esta comunhão, entende? Então, quando Jesus vem à Terra, Jesus encarna, Jesus nasce com corpo físico. Jesus teve alma e espírito, certo? Os anjos, novamente, são espirituais. Deus é espírito, tá? Deus é espírito. Então, Adão e Eva possuíam uma semelhança moral com Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo, a gente leu aqui capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Adão e Eva, o homem, né, possuem a semelhança moral com Deus pelo fato de foram criados originalmente justos, né, santos. Tá? Eles possuíam uma semelhança com Deus em sua inteligência, né? Porque foram criados com espírito, mente, né? Emoções e o poder de escolha. O poder de escolha. A gente vê lá em Gênesis capítulo 2, a partir versículo 19 a seguir. Eles tinham a escolha de obedecer a Deus, de continuar obedecendo a Deus ou não. Tá? Então Deus não nos fez como robôs. Deus nos dá o direito de escolha. Obviamente que cada escolha traz consequências, né? Mas nós temos essa escolha. Então Deus deu aos seres humanos a forma que ele apareceria visivelmente no Antigo Testamento, né? Jesus, a forma que o seu próprio filho viria
é o Senhor Jesus Cristo, tá? Segundo ponto da lição, irmãos, traz um título, a distinção entre a alma e o espírito. A alma, né? Entender um pouquinho mais sobre a alma e sobre o espírito. Então, a palavra alma, do hebraico nepesh e do grego psique, né? Aparece aproximadamente 755 vezes só no Antigo Testamento. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, né? Procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpora, invisível e imortal. Novamente, conforme Levítico, porque aqui são palavras que vai distinguir, no hebraico aqui, que vai distinguir palavras em hebraico para a alma, que vai distinguir a alma do homem, e quando está se relacionando aos animais. Mas como o próprio Levítico nos ensina, a vida do animal está no sangue, tá? Tirou o sangue, o animal morre, o animal não tem espírito, não, e não tem alma. Então, é dotada, no caso do homem, né, da razão, sentimento e vontade. São os atributos dados por Deus para o exercício da missão do homem, né? Especialmente sua vocação relacional com o seu Criador, com Deus e com o seu semelhante, né? Isso decorre, aliás, do fato de o homem ser um ser pessoal, obviamente, né, criado à imagem e semelhança de Deus. Já no hebraico, a palavra espírito, do hebraico quer dizer ruach, e no grego, pneuma. O espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão, porque é por meio do espírito, do nosso espírito, deste fôlego de vida que Deus soprou no homem, que nós mantemos a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, ela é direcionada através do Espírito, através do nosso Espírito que nós adoramos a Deus. Juntamente com a alma, né? O Espírito e a alma são inseparáveis, tá? Junto com a alma, inseparável dela, compõe a parte material do ser humano. E quando o homem morre, pastor, o que é que acontece? A alma vai para um lugar e o Espírito vai para outro? Não, de forma nenhuma. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, está escrito, 12, versículo 7, e após o homem, né, quando o homem morre, e o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Por que o Espírito volta a Deus que o deu? Porque Deus deu o Espírito. O Espírito, ele é inseparável da alma, tá? Deus formou o homem do pó da terra, fez lá o boneco de barro, da argila, do barro, soprou o seu espírito, o fôlego de vida no homem, o homem se formou alma vivente, inseparáveis, tá? Aquilo que fazemos com o corpo, que praticamos no corpo, vai reverberar no espírito, na alma, e vice-versa. Morreu, volta para Deus, conforme Eclesiastes diz aqui. Para Deus enviar para o destino final. Volta para Deus porque Deus deu a alma e o espírito é inseparável. Então todos comparecerão diante de Deus para prestar contas, tá? Então, espírito e alma são inseparáveis. Inseparáveis. Por isso, irmãos, o nosso espírito tem acesso ao mundo espiritual. Ele é espírito, obviamente, né? Então ele sabe, ele vê, ele acompanha para onde estamos caminhando, para onde estamos indo. Entende? Ele sabe para onde ele irá
a partir das nossas ações, da nossa caminhada diária. Porque se a gente, e Deus nos guarde disso, né? Morreu sem Deus, está condenado. Está condenado. Entende? Então, aquilo que praticamos no corpo físico vai reverberar, vai refletir na nossa alma, no nosso espírito, a eternidade, onde passaremos, na presença do nosso Criador ou na ausência do nosso Criador. Entende? Então, é o espírito que, através do nosso espírito, que temos este elo, esta ligação. Adoramos a Deus através do nosso espírito. E lembrando novamente, Deus não formou o homem para que o homem morresse. O pecado, a desobediência é que trouxe a tragédia para a humanidade. Então a Bíblia tem resposta para essas inquietações, né? O Espírito é a fonte de vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando os seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. Então, são 3 elementos que formam um único ser, uma pessoa. Tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, juntamente com o espírito humano, a alma constituirá o viver quando a pessoa morrer fisicamente. Então, são inseparáveis. O corpo, né, do grego soma, pode ser brevemente definido como elemento físico e material de um indivíduo que retorna ao pó quando este morre, né? Às vezes, né, chamado de carne, volta ao pó de onde foi tirado. E finalizando aqui a interação das 3 dimensões: o corpo, afetos e somatização, e o equilíbrio e saúde. Então, o corpo, palavra do grego, né, soma, a parte física, material, do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. Vivemos em uma era onde são identificados, né, principalmente nessa aceleração com que vivemos, diversas doenças psicossomáticas, né, principalmente a partir do século XX, onde muitos problemas físicos que o corpo reflete no corpo, o corpo sente, decorrem de problemas, de crises na alma, né? Crises também no espírito. Por exemplo, irmãos, falta de perdão. É comprovado cientificamente que pessoas rancorosas, que guardam rancores no seu coração, adoecem fisicamente. Entende? Da mesma forma, aquilo que praticamos no nosso corpo adoece a nossa alma. Somos indissociáveis, entende? Adoece a nossa alma. Por isso, Paulo nos ensina que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo, nós lemos aqui, versículo 23, né? E o mesmo Deus de paz, irmãos, vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Olha o ensinamento que Paulo nos traz, né? Então, Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificar o seu nome, para viver em comunhão com Ele. Tudo para a glória do seu nome. Deus não criou o homem para que o homem sofresse. Isso é consequência da nossa desobediência, das nossas ações. Mas o propósito de Deus não foi criar o homem para que o homem sofresse. Que Deus é esse que criaria um ser tão frágil para sofrer? Você acha que Deus se alegra com o sofrimento humano? De forma nenhuma. De forma nenhuma. A desobediência é que trouxe essa desgraça, né, essa tragédia para a humanidade. Entende?
Então, da mesma forma, irmão, que o corpo padece por causa das disfunções da alma e do espírito, este também sofre por problemas do corpo, né? Seja eles naturais ou não. Então, trazendo aqui uma diferença entre espírito, alma e corpo, para a gente fechar. O corpo, a palavra do grego soma, que é a parte, a dimensão física e material, está relacionado ao homem e ao mundo criado, né? A parte física, literalmente falando. E conforme Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 19, o nosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no nosso corpo, tá? A alma é o centro da vida natural, né? Das nossas emoções, das nossas aptidões, das nossas vontades, dos nossos pensamentos. O lugar das nossas escolhas, né? Da nossa personalidade, né? Por exemplo, em Lucas, capítulo 1, versículo 46, diz: minha alma engrandece ao Senhor, né? Maria falando. E o espírito, e do grego quer dizer pneu, do hebraico roash, é a dimensão mais profunda voltada para o nosso relacionamento com Deus. Novamente, nos relacionamos com Deus através da nossa alma. E é pelo Espírito, pelo nosso Espírito, que o homem que adoramos a Deus. Novamente, Deus é Espírito. Jesus conversando com a mulher samaritana. Importa que os que adorem a Deus, adorem Espírito e verdade. E Deus é Espírito, né? Então, quando não somos regenerados, estamos mortos. Espiritualmente falando. Entende? Paulo fala isso em Efésios capítulo 2. Tá? Então, a relação entre estas três partes é: o corpo conecta o homem com o mundo físico, essa parte física, material. A alma é o centro da nossa individualidade, das nossas emoções, das nossas aptidões, da nossa personalidade. E o espírito é através do nosso espírito, este fôlego, que nos conectamos com Deus. Então, a ideia é que o ser humano foi criado para viver em harmonia nessas três dimensões: corpo, alma e espírito. Infelizmente, o pecado, né, corrompeu essa ordem, fazendo o corpo tender ao pecado, a alma ser instável e o espírito ficar separado de Deus. Olha a tragédia que o pecado trouxe para a humanidade, né? A nossa restauração só vem através de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, tá? A salvação também envolve essas três partes: o espírito regenerado no novo nascimento, João capítulo 3, versículo 6, Jesus conversando ali com Nicodemos, é necessário nascer de novo, né? A alma sendo transformada através dessa regeneração, e o corpo sendo, né, será glorificado, né, quando Jesus nos tirar daqui. Quando chegaremos à estatura de varão perfeito, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Então, eles são indissociáveis, irmãos. Aquilo que o corpo pratica vai refletir na alma e no espírito. Ações no corpo adoece a alma e adoece o espírito. Ações na alma, rancor, inveja, né, na nossa personalidade, nas nossas emoções, vai reverberar no corpo, vai adoecer o corpo. Entende? Por isso nós precisamos conservar, conforme Paulo nos ensina, corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus. Tá? Então, esta é a constituição do homem. Ele é um ser tricotômico. Tem correntes aí que diz que o homem é dicotômico. Trata a alma e o espírito como uma única
parte, né, imaterial do homem. Mas a Bíblia nos ensina aqui claramente que o homem ele é tricotômico. Deus é um Deus trino. O homem é um tricotômico. Ele é alma, ele é corpo, ele é espírito. Tá? Então, a partir desta introdução, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, discorrendo um pouquinho mais sobre o que a palavra de Deus nos ensina, sobre a constituição do homem, seu relacionamento com Deus e as consequências, os resultados deste relacionamento com o nosso Criador, né? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.